Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a moderna ciência do espírito. Esse tema é bem interessante porque muitas pessoas acham assim que fazendo pesquisa sobre o espírito ou fazendo reuniões, a pessoa vai apresentar uma evolução. Tínhamos que trazer as referências de reuniões, de participação no grau em que nós nos encontramos. Um aluno do primeiro ano, dificilmente ele assimila as informações que está no segundo ano. É um grau. Na nossa vida interna de amadurecidos, é a mesma coisa. Quando as pessoas fazem reunião para ver a questão do espírito, para receber informações de espíritos, a pessoa acha assim que aquele que vai dar a informação é um evoluído. E é bem importante assim. Não tem como uma pessoa que já largou o corpo de matéria grosseira, que encontra-se numa condição de evoluído, dar informações. Porque do jeito que é na matéria grosseira, as graduações é também na parte do espírito. E é bem importante assim. Muitas vezes a pessoa vai fazer uma consulta, aquele que está dando a consulta, ele está recebendo influências de um que já largou o corpo de matéria grosseira. Mas se observarmos assim, no caso assim de uma empresa, aquele que entrou naquela empresa, ele não tem nenhum conhecimento. As informações que ele tem vai ser suficiente para ele ir graduando. E ele vai ficar normalmente perto de se ele não é um profissional qualificado. Se ele já tem noção da qualificação que ele tem, então ele vai apresentar a qualificação executando a função. Então ele não terá que vai ficar ao lado dele. Na moderna ciência do espírito, a pessoa acha assim que agora vai ter um guia de luz, um guia evoluído para dar a ela aquelas informações. A gente pode observar assim que existem muitas maneiras. Aquele trabalho que dá o toque no copo e põe uma cartolina com letras, e que vai fazendo perguntas e que vão respondendo, e que o copo vai movimentando. Temos que lembrarmos de uma coisa bem importante. Na nossa vida diária, para o copo sair da mesa e ir para a pia, uma pessoa teve que fazer o esforço de pegar aquele copo e ir para a pia. Teve que ter a energia para fazer esse trabalho. Aquele copo movimentou na mesa, a energia foi cedida por aqueles que se encontram em volta daquela mesa. E é bem interessante, porque a gente vai observando assim que existem maneiras de fazer um sussurro, de tornar-se como se fosse um mistério aquele acontecimento. Mas aqueles que estão cedendo a energia, eles vão ficando prejudicados. O prejudicar, muitas vezes, não apresenta aqui na matéria grosseira. Mas quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, ficou prejudicado. Aqueles que induziram, aqueles que participaram, ficam presos. E é bem interessante, porque se um aluno saiu da escola e os outros continuou estudando, esse parou no tempo. Se encontra com esse que saiu daquele ambiente de ensino anos depois. Se tinha um relacionamento durante o ambiente de ensino, a lembrança dele é de quando ele parou de estudar.
Isso é bem importante, assim, a gente ir observando. No caso de formação de filho, de conhecidos, de filho de amigos, fica bem fácil assim. A gente tem um relacionamento, aquela criança apresenta num tamanho. Anos depois, a gente volta a ver aquele conhecido e aquela criança, aquela diferença daquele crescimento, aquele conhecido não tem essa imagem. O pai, a mãe, os que estão próximos, fica bem fácil assim de não perceberem. Que é bem comum assim, no caso de determinada idade, quando vai vestir uma roupa, vê que aquela roupa não serve mais. Mas aqueles tutores não perceberam que aquele estava crescendo. Quer dizer, estava convivendo. Aqueles que vão trabalhando, que vão fazendo práticas, eles, em vez de evoluírem, eles vão ficando para trás. Porque tiveram que ceder energia para aquele copo ter a movimentação, para aquelas letras terem a movimentação. Tem outras práticas também, como por exemplo da hipnose. A hipnose coloca a pessoa num estado de sono, num estado semi-dormindo, para que ela vá para determinadas atividades. E aquele que está fazendo essa prática não dá cobertura para aquela pessoa. Porque quando uma pessoa sabe, ela não tem necessidade de induzir outra pessoa para que vá fazer determinada coisa e trazer aquelas informações para ele. A mesma coisa acontece no espiritismo. Aqueles que induzem a pessoa a ir para determinadas práticas também estão prejudicando aquela pessoa. O grau. O desenvolvimento da condição interna adquire também a condição de ter a proteção. Fica bem fácil assim de observar. Um adulto caminhando pela mata, que tem conhecimento, atravessa aquela mata sem ter problema nenhum, porque ele tem a segurança e ele conhece o caminho. Pode estar de noite, mas ele, como passou ali frequentemente, ele fica seguro. Quando a pessoa é induzida no sono hipnótico ou através de práticas de espiritismo, aí a determinados lugares, a pessoa vai no grau que ela tem. Mas se acontecer qualquer coisa, ela fica prejudicada, porque aquele que a induziu, ele não tem a capacidade. Fica bem fácil assim. No caso de um alimento, é bom a pessoa ir observando assim. Ela vê um alimento que está sendo vendido, ela tem noção. Se ela conhece aquele alimento, ela pode ter dentro dela uma lembrança daquele alimento. Então ela pode ter vontade de comê-lo novamente. Agora, se a pessoa não conhece nada, então ela está querendo experimentar. Só que esse tipo de experimento, induzindo pessoas, é muito danoso para aquele que está fazendo a prática e aquele que está induzindo. Dentro de nós temos um procedimento de gravação de tudo aquilo que acontece conosco. A pessoa pode lembrar quando ela tinha 10 anos, ela pode lembrar quando ela tinha 20 anos, e nós lembramos. Isso é físico. Quer dizer assim, quando a pessoa vai passando os anos, que ela já se encontra numa fase de amadurecida, acontece uma coisa bem importante. Ela lembra de tudo aquilo que ela já vivenciou. E quando a pessoa já está próxima a largar o corpo de matéria grosseira, pela idade, ela fala assim, se eu pudesse eu ia em tal lugar, se eu pudesse eu faria aquilo. Quer dizer assim, dentro dela ainda tem uma pendência com aquele lugar. Pode ser uma pendência agradável. Ela pode ter sido criada naquela moradia, e naquela moradia tinha uma árvore muito bonita, e aquela árvore trazia para ela muitas lembranças. Ela pode ter sido criada num lugar que tinha uma pedra, e ela ia naquela pedra e sentia muito feliz. E assim tem muitas outras coisas.
que vai marcando dentro de nós. Aquele que induz erradamente o outro, ele só vai subir para o seu resgate quando ele colocar aqueles que ele o prejudicou na sua frente. Porque quando você deu energia para aquele copo movimentar, aqueles que estavam participando ficaram prejudicados, porque eles tiveram que ceder energia. Isso é bem importante assim a gente ir observando. Nós temos em volta de nós uma camada de proteção, que fica bem fácil assim da gente ir observando durante a nossa vida. Muitas vezes a gente passa a mão, a gente sente essa camada de proteção. A energia que cede é dessa camada. O que acontece? Abre uma janela, rompe a camada protetora. Isso é físico. Rompendo essa camada protetora, a pessoa fica com problemas durante a vida. Muitas vezes problemas sérios, para um, para outro. E muitas vezes aquele que não percebeu o problema durante a sua vida, quando ele largar o corpo de matéria grosseira, ele vai perceber. Aquela condição bem importante assim que Jesus trouxe, que é para que nós façamos ao nosso semelhante aquilo que nós queremos receber. É bem simples assim. Se nós estamos fazendo algo com o semelhante sendo o experimento, o que nós somos? Principiantes. Porque estamos experimentando. Então nós tínhamos que aprender a cuidar bem do nosso dia a dia. Porque a pessoa leu 2 páginas do livro, porque ela começou a fazer um curso, agora ela julga que ela sabe. Não sabemos. E a gente vai observando assim, que anteriormente, aquele que queria ser professor, de criança, ele já brincava como professor. Pequeno, ele sozinho ali brincando como professor. Então, ele não tornou-se um professor quando ficou adulto. Hoje pode acontecer assim, pela opção de trabalho, essas coisas, então a pessoa acaba tornando-se um professor pelo trabalho, porque sabe que vai arrumar uma colocação mais facilmente. Mas anteriormente, muitos e muitos, era assim, já era formado dentro dele aquilo que ele queria. Então, quando ele dava uma aula experimental, que foi procurar serviço, a direção da escola chamou os professores ali, os mais experientes, e pediu para que esse novato desse uma aula experimental para eles. Era assim anteriormente. Então quer dizer que está dentro de cada um de nós anos e anos para nos tornarmos qualificados. Agora, esses que fazem experimentos, porque leu um livro, porque leu algumas teorias, então ele julga que pode induzir pessoas. E é bem importante assim, porque aquele que tem o conhecimento do sabor daquele alimento, ele sabe se vai comer aquele alimento ou não. Mas quando a pessoa não conhece o alimento, então ela pode experimentá-lo, ou ela pergunta para um, ou ela pergunta para outro, antes de comprar. E muitas vezes ela compra pelo jeito que aquele alimento está sendo apresentado. Na moderna ciência do espírito é assim. Cada um de nós é que tem que ficar muito cuidadoso com o jeito que nós somos, como é que nós estamos trabalhando. Nós tínhamos que observar assim. Existe um ensino bem importante que fala assim, que os moinhos de Deus moem devagar. E a gente sabe que moem. Porque nenhuma pessoa faz uma observação de uma região que está passando por situações difíceis. Como é que aquele povo estava caminhando durante a sua existência? E a gente vai confirmando assim. Crença errada. Confiar naquele que não fizeram uma observação do tom de voz que aquele estava verbalizando. Porque nós sabemos que existe o tom de voz. Então, se nós caminhamos atrás daquele que não percebemos o seu tom de voz,
o nosso futuro pode ser muito ruim. A moderna ciência do espírito é um trabalho individual, que a pessoa tem que observar que todas as coisas têm consequência. E as consequências, muitas vezes, a pessoa não percebe na vida de matéria grosseira. Aquele que participou e aquele que induziu a participação. As consequências. Toda época a gente vai observando assim. Somos descuidados. Não fazemos esforço para melhorarmos. Nós vamos caminhando pela vida e nós temos a consequência. Porque aquele amadurecido que caminha naquela região de dia ou de noite, ele teve um processo de caminhar por aquela região muitas vezes. E muitas vezes, quando criança, ele já caminhava naquela região com o adulto. Então ele ficou familiarizado. Mas na moderna ciência do espírito, não tem essa familiaridade. E é bem interessante, porque muitos acham assim, que vai vir um guia de luz. Não vai vir um guia de luz. Não tem amadurecimento, não tem base. Isso é bem importante assim, porque nós sabemos assim que as coisas materiais, na matéria grosseira, está sempre com as trevas. Porque podemos fazer uma observação bem simples assim, pessoal. Como nós valorizamos as coisas da matéria grosseira. O valor tem que ter, mas um valor a mais já entra num desequilíbrio. Porque a gente vai observando assim aquele patriarca, aquela matriarca. Agora ela está preocupada com quem vai ficar as coisas que foram adquiridas. Então quer dizer assim, a pessoa entrelaçou-se naquilo que ela adquiriu. Quer dizer que nós fazemos um esforço a mais para ficarmos na matéria grosseira. Então, a ponderação. Se fôssemos evoluídos, teríamos aquilo que seria necessário. Teríamos um pouco a mais se tivéssemos o saber para usar direito aquele pouco a mais. Como não temos esse saber, então nós agora supervalorizamos. Então, o que acontece? As trevas têm o domínio. Com esse domínio, acontece uma coisa bem séria mesmo. Nós não vemos aquilo que vai ser bom para a minha vida. Então eu precisaria de ver o que vai ser bom para a minha vida. Evidentemente que tem que fazer muitas diferenças, porque não é saindo da sociedade, não é indo para as montanhas nem para o campo. Fica fácil assim, a pessoa achar que ela está evoluindo se ela for para o campo ou se ela for para a montanha. Não vai evoluir, porque o trabalho que nós temos é de conviver com o nosso semelhante. É de aprender a observar o tom que nós estamos usando quando usamos uma expressão. Observar o tom que estamos ouvindo quando uma pessoa dirige a nós. Como é que eu tenho que melhorar? Se eu não melhoro, eu não vou receber influências superiores. Isso é físico, isso é verdadeiro. Para recebermos influências melhores, tem que lembrar do procedimento que existe na sala de aula. O carinho, a atenção que um aluno recebe, se ele é atencioso com as informações que estão sendo ministradas. E não adianta ser somente atencioso, ele tem que cumprir as obrigações, os deveres. Então não adianta fazer as coisas achando assim que agora tornou-se superior. Não tornou-se. Uma célula dura 22 dias. A mudança de uma constituição é 2 anos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Para nós melhorarmos um pouco é a vida toda. Para melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, para perceber que dentro de nós existe um procedimento assim de influências. Muitas vezes a pessoa pensa que é influência de fora. Não é influência de fora, é de nós mesmos, das tendências que nós temos. E essas tendências, se a pessoa descuida, se ela não coloca um alvo elevado na sua vida,
E esse alvo elevado é estudar o livro Na Luz da Verdade para diminuir um pouco das tendências de épocas anteriores que nós trouxemos. A gente sabe que tivemos épocas anteriores, porque uma criança de 4 anos que já sabe tocar piano, então ela tem que ter trazido de épocas anteriores. Uma criança que dificulta a vida dos pais, um jovem, ele já trouxe de épocas anteriores essa má vontade de colaborar no ambiente da moradia. Então, toda época a gente tem que ir fazendo uma observação onde é que eu me encontro. Se eu me encontro num determinado nível, eu tenho que perceber esse nível, porque eu só posso tirar o pé do degrau de baixo para subir a escada de evoluir se eu dedico um tempo. E quando a pessoa fica sem perspectiva interna para a sua vida, ela valoriza mais as coisas da matéria grosseira. E é bem grave, porque nós sabemos assim que essa valorização excedeu, a pessoa tem que ceder energia também, não podemos exceder. A pessoa quer ter as coisas, ela precisa agora de ter a sabedoria para administrar aquilo que ela está querendo que venha a ter. Mas aquele que está acomodado entra naquela condição também daquele ensino. Aquele que é descuidado, o pouco que ele tem lhe será tirado. Quer dizer que a pessoa foi descuidando durante a sua vida, aquilo que ela acumulou vai se esvaindo. E se ela passa a ter um instante de lucidez, que agora ela precisa de valorizar o seu corpo de matéria grosseira, a primeira coisa que teria que estar fazendo é conhecer os alimentos. Porque a pessoa esquece que se ela faz muita atividade física, no começo apresenta como bom. Mas na sequência ela começa a ceder energias dos órgãos. Então o que acontece? Os órgãos vão ficando enfraquecidos. Então entra num processo de envelhecer mais rapidamente. A moderna ciência do espírito é bem importante assim. Então as reuniões que são feitas para essa finalidade, para receber uma orientação do plano do espírito, precisa de lembrar assim que aquela orientação, aquele que vai dar a orientação, vai dar no nível dele. Então ele pode usar muitas palavras e ele pode também utilizar de uma maneira de como se fosse outro. Isso é bem grave assim. Então, como se ele fosse outra pessoa. Ele passa a receber uma energia a mais daqueles que estão participando. E é bem importante porque todos nós temos aquele corpo, que é aquele que está dando as informações. Quer dizer que se nós trabalharmos conosco mesmo, procurando evoluirmos, nós teríamos a condição de ver antes aquilo que nós julgamos que é importante. E aquele que está dando as informações, ele então tem que lembrar que ele também não é evoluído. Porque junto daquela reunião ali tem muitos que têm costumes ruins, que estão com outras perspectivas, e que nenhuma pessoa daquelas que estão reunidas fazem perguntas de como conhecer melhor os ensinos para viver de acordo com a lei do Criador. Nenhuma faz. As perguntas são feitas somente para a matéria grosseira. E é bem importante cada um lembrar assim, porque aquele que não tem mais o corpo de matéria grosseira, ele tem outra visão, ele tem outra perspectiva, porque ele não necessita mais das coisas da matéria grosseira. Então as referências que ele vier a trazer, do ponto de vista dele. Isso é bem interessante, cada um ir observando essa naturalidade que tínhamos que perceber. E que para o aluno fazer uma pergunta para o professor sobre aquela matéria, aquele aluno tem que ter estudado aquela matéria, tem que ter feito as recomendações que o professor indicou, e o aluno aprofundou um pouco mais, por isso é que ele tem a condição de fazer uma pergunta. Se ele não tem aquela condição de ter feito tudo o que foi recomendado antes, o professor sabe que ele está superficial.
Isso é bem grave assim. Então aquela condição assim bem simples assim, que nós tínhamos que valorizar o que nós temos, desenvolver uma condição de nos tornarmos capacitados para qualquer coisa. Se nós nos tornamos capacitados, passamos a receber a consideração. Se estamos num relacionamento, não fazemos as lições que nos recomendam para que sejam feitas, então o que acontece? Perdemos a consideração. E é bem importante assim, aquela condição de perceber que a nossa vida não começou agora com o nosso nascimento. Se tivesse começado agora, aquele que nasceu numa condição de miserável e aquele que nasceu numa condição de já trazer os dotes, as qualificações, o outro que nasceu com uma qualidade de nobre, polido, de agradável, que a gente conhece crianças, que é agradável conviver com aquelas crianças. E também conhecemos crianças que a gente procura ficar longe daquelas crianças. Quer dizer assim, qual é o procedimento que a gente tem que agora melhorar? Qual é o procedimento que eu preciso então de uma informação que agora eu me torne qualificado, polido, coerente, que venho a ter boa vontade? Essas as perguntas que tínhamos que fazer para nós mesmos, para perceber o grau que eu me encontro. Se eu me descuido, eu vou me descuidando durante a vida. Não vou ter serventia. Para ter serventia, a pessoa tem que tornar-se polida, coerente, tem que ser ponderada durante a vida. E temos que lembrar assim, que tem um ensino bem importante que fala assim: comerás o pão com o suor do teu rosto. Quer dizer que durante toda a nossa vida, nós temos que fazer o movimento para termos o alimento diário. Então não está relacionado a pessoa agora achar que o que é importante é somente os ensinos. Não, a pessoa se encontra na matéria grosseira, ela tem que valorizar aquilo que ela tem. A moderna ciência do espírito é bem importante assim. A pessoa está sempre mexendo com energia. E aqueles que induzem, eles estão prejudicando, e aqueles que estão recebendo a indução estão ficando prejudicados e está ficando preso aquele que está induzindo. Independente de qualquer coisa, para esse grupo evoluir, aquele que induziu tem que colocar todos esses na sua frente. Então, ficaram prejudicados, agora eles terão que ser auxiliados. Para nós não sobrecarregarmos outro e acharmos assim que aquele um vai dar uma qualificação para nós, precisaríamos de ver o que eu vou fazer com essa qualificação. Teria que ter essa naturalidade também de saber que se ele está induzindo é porque ele não é qualificado. Se ele fosse qualificado, ele não precisaria de induzir nenhuma pessoa. Porque ele sabe a consequência e o como é aquela região que aquela pessoa está indo. E como ele não tem esse conhecimento, é aquela condição bem importante. Aquele adulto que caminha por aquela mata tem o conhecimento, mas aquela criança não tem o conhecimento. Então, se está induzindo, é como se fosse uma criança caminhando por aquela mata. Terá consequências e a criança não sabe defender. Aquele que é colocado nesta condição de sono magnético, ele também não sabe como defender, porque ele não tem o grau dentro dele que nós adquirimos. Porque aquele que trabalha naquela guarita, ele tem o tom de segurança, ele tem o tom que precisa de ter para estar naquela função. Então, a indução, não podemos induzir. Então, precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade e nos tornarmos capacitados